Boa noite. Então, amém. Pessoal, todo mundo me conhece, né? Mas vou apresentar de novo para quem não se lembra, né? Às vezes o pessoal esquece de mim. Meu nome é Frederico, todo mundo me chama carinhosamente de Fred, né? E faço parte do Ministério de Música aqui, né? Esse menino que canta bonito demais da conta, né? E sou família, sou esposo da Marta, pai de Pedro Manuel, né? Meu tesourinho lá, minha bênção, né? E estamos aí, na graça, caminhando, firme, forte, juntos. Sou renovação carismática, mas, em primeiro lugar, sou cristão, sou católico. Amém? Amém. Você também? Sim? Você é cristão? Sim. Você é católico? Sim. Então, só depois vem a renovação carismática, beleza? Ok. À medida da pregação, vocês vão entender um pouquinho por que eu estou falando isso. Bem, o Edivaldo me passou um tema que, a princípio, eu tive uma noção de fazer a pregação, de uma direção. Mas depois o Espírito Santo foi me incomodando para ir para o outro lado, sabe? Por um lado que eu, sinceramente, não tenho conhecimento. Mas eu espero que o Espírito Santo vá nos guiar nessa noite. Amém? Amém. Amém. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá em em Marcos, no capítulo 16, lá no finalzinho do Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 16. Versículo 12. Página 1344 na Bíblia de Maria. A pastoral eu sei. Amém? Todo mundo achou? Amém. Então vamos proclamar a palavra. Aparição aos discípulos, missão que receberam. Mais tarde, ele, Jesus, apareceu sob outra forma a dois, entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tão pouco acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, como nós, né? Estamos falando novas línguas aqui. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. E se a gente ler esse versículo 15 novamente, olha a ordem que Jesus dá aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda. Deixa eu lá. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, o tema da nossa partilha de hoje, da nossa pregação, é anunciar a boa nova. Por isso eu quero convidar você a olhar para esse irmão que está do lado aí e falar para ele assim: ide. Vai lá. Você vai falar para o seu irmão aí: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vai lá, olha no olho agora. Fala aí: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? A toda criatura. Todas. Então, pessoal,
esse mandamento de Jesus, essa missão que Jesus nos confia e que o Espírito Santo incomodou conosco a ser falado aqui, a ser tratado aqui, é uma realidade que precisamos fazer. Mas é uma realidade que, graças a Deus, nós fazemos, mesmo sem perceber. Mesmo que a gente não fale de Jesus literalmente, às vezes a gente está anunciando o Evangelho. Certo? Vou dar um exemplo. Se você faz uma obra para o irmão, certo? Uma ajuda, e daí de repente você está com uma camiseta de Jesus, um crucifixo, um escapulário, com tudo. Uma pulseira, né? Alguma coisa assim. Algo que, um terço, né? Algo que remeta aquela pessoa à igreja, a pessoa de Jesus. Você acha que isso foi uma evangelização? Sim? Isso foi uma pregação do Evangelho? Sim? Foi. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês nessa noite que devemos, assim como São Paulo Apóstolo fala, pregar o Evangelho oportuna e importunamente. Essa parte do importunamente seria como se fosse uma evangelização subliminar. Certo? Todo mundo fala de mensagem subliminar nas músicas, né? Às vezes, ou seja, mensagens que as pessoas deixam ali nas músicas, mas que a gente não ouve, né? As claras. Também precisamos evangelizar, mesmo que a gente não fale, Jesus te ama, meu irmão, Jesus morreu por você, mesmo que a gente não fale isso, mas que a gente não fale isso com a boca, tá? Mas que a gente fale às vezes com o nosso viver, certo? Com o nosso modelo, com o nosso exemplo. Mas existem algumas dificuldades para que a gente pregue o Evangelho. Existem algumas dificuldades para que a gente anuncie a boa nova. Eu quero convidar vocês, por exemplo, a refletir nesse momento que a gente acabou de ler na palavra. Eu não sei porquê, mas isso é a segunda vez que eu estou trabalhando algo parecido. Na minha pregação anterior também preguei sobre uma palavra onde Jesus aparecia para os discípulos e também falava com eles, censurava-eles, né? Ou seja, eu quero de novo fazer essa reflexão com você. Mais para mim, às vezes não vai servir para você, mas tudo bem. O que acontece? Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, viram milagres, viram prodígios, né? Imagina, você andando com Jesus, de repente chega um povo carregando um menino morto lá, né, o filho da viúva. Daí Jesus para o cortejo lá, né, fúnebre. É assim que para, Jesus, isso, né? Jesus é sabido dessas coisas, né? E aí Jesus manda parar e fala pro morto lá dentro do caixão: levanta, né? Todo mundo... mas o menino estava morto, ressuscitou, não é verdade? Sim? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de colocar esse exemplo aqui, mas me veio à cabeça. Uma vez eu crio alguns bichos, né? Às vezes eu tenho as criações assim, agora eu estou criando galinha, por exemplo. Mas agora eu estou virando galinheiro, né? Estou abrindo minha granja, né? Mas o Pedro Emanuel agora vai lá pro galinheiro, tirar ele de lá, é uma briga, sabe? Mas aí, o que acontece? Eu tinha comprado 9 pintinhos, né? Que tinha começado a criar eles e tudo mais. E daí, um certo dia, um morreu, sabe? E assim, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter visto, né? Claro que vocês já tiveram às vezes com pessoas, né? Mas eu não tive muita experiência com a morte humana, assim, sabe? Porque as pessoas que morreram na minha vida, que faziam parte da minha vida, eram da minha família, mas eram muito distantes e eu era muito novo, né? Então eu não tinha aquele apego, aquele amor, sabe?
Mas assim, você viu uma pessoa, um bicho que estava vivo num dia, e daí amanheceu, está morto. E você pega na sua mão, nossa, mas agora ele estava vivo, estava aqui, né? Por quê? Né? E aí você mexe, está duro, está morto. Então, se vocês já tiveram essa experiência, vocês terão a noção de saber o que é ressuscitar alguém. Às vezes a gente vê os milagres de Jesus aqui na Bíblia, mas a gente não tem como saber o poder, o significado que tem nas ações de Jesus, certo? Às vezes alguém com câncer, hoje em dia tantas pessoas, graças a Deus, são curadas de cânceres, né? Depois que rezam, que fazem campanhas de oração, né? O filho de vocês, né? Zusa Marlene, né? Depois daquele testemunho que vocês deram lá, foi Deus mesmo, né? Porque ninguém achava, né? Que o filho de vocês tinha, né? E Deus que abençoou. Né? Então, foi um alívio tremendo, né? Depois que né? Vocês sofreram e tudo mais, né? Certo? Então, voltando, os discípulos viveram tudo isso com Jesus. Mas aí, no fim dos tempos, os discípulos estavam vivendo umas coisas meio embaçadas, assim, como diz hoje em dia, né? Porque Jesus, em vez de ser glorificado, em vez de todo mundo falar Mestre, Senhor, aí Jesus tinha começado a ser perseguido, né? Aí Jesus, o povo já estava querendo ver Jesus pelas costas, né? Estava querendo prender Jesus, já estavam querendo bater em Jesus, já estavam querendo matar Jesus, e eles não ficavam só no querer, né? Todo aquele poder do mundo, né? Os judeus, etc., né? Daquele tempo conseguiram isso, certo? Conseguiram matar Jesus. E daí, de repente, esses discípulos que tinham Jesus, o Mestre, o Senhor, aquele que veio libertar, aquele que era glorioso, morreu. Ele que ressuscitou a tantos, morreu para ele. Nossa, mas Jesus ressuscitou tanta gente, Jesus curou tanta gente, eu achava que ele era imortal, que ele não ia morrer naquela cruz, não. Né? Os discípulos podiam pensar nisso. E quem sabe os discípulos não falaram isso nessa ocasião. Sim? E o que acontecia? Os discípulos continuaram unidos. Mesmo sem Jesus, mesmo morrendo de medo, né? Continuaram unidos. E aí, Jesus dava umas aparições, né? Aparecer para um, aparecer para outro. E o povo, não, você está doido, essa mulher está doida, vira Jesus, vira o anjo lá, perdido, né? Falando que Jesus ressuscitou. E daí eles foram vivendo tudo isso, até que Jesus chega e aparece aqui. Os discípulos estavam com medo, pessoal. Os discípulos estavam nervosos, os discípulos estavam até desiludidos. Jesus morreu. Como é que a gente faz? É agora. A gente largou tudo para trás para vir atrás de Jesus. E aí Jesus vem e fala: pregar o evangelho a toda criatura. Aí beleza. Olha só, Jesus tinha morrido, Jesus apareceu, deu essa ordem. Daí eu te pergunto, depois dessa palavra aqui, ó, depois desse capítulo aqui, se tivesse o capítulo 17 em São Marcos aqui, esse capítulo 17 estaria falando que os discípulos já foram pregar para todo mundo? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Não, gente, vai. Quem acha que sim? Você falou que sim, levanta a mão aí, assume, aí, sim, aí. Quem acha que não? Ele foi mesmo, gente. Foi não. Tá. Então, foi não. Os discípulos, mesmo depois da ordem de Jesus, não tiveram coragem ainda de pregar o evangelho a toda a criatura. Mesmo, às vezes igual nós aqui no grupo de oração, né? O coordenador abençoado fala: vai ter o trigo, galera, sexta, sábado, domingo, né? Também passado, né? E aí todo mundo, meu Deus, nossa, vai muito, eu não invento esses trem, né? Como é que eu mesmo falo, né?
E aí o lado, né, o humano fala desse jeitinho, né? E eu acabo vindo, né? Eu venho, né? Agora as pessoas às vezes não vêm, né? Mas o que acontece? A ordem foi lançada, né? Ou seja, o mandamento foi dado. Mas seguir, aí já é outra coisa. O que envolve você seguir o mandamento? O que envolve, por exemplo, o que envolvia os discípulos seguir esse mandamento aqui de Jesus? O que vai envolver, semelhantemente, a gente seguir esse mandamento de Jesus aqui para nós, nesse dia de hoje? Algumas coisinhas. Primeiramente, os discípulos tiveram uma experiência com Jesus, certo? Os discípulos conheceram Jesus amoroso. Os discípulos conheceram a glória de Jesus. Os discípulos viram tudo aquilo que Jesus fez e que ele podia fazer. Os discípulos viram isso. Os discípulos se apaixonaram por Jesus por causa disso. Não é? Hoje, por exemplo, se a gente pegar o nosso exemplo da Copa aí, todo mundo está apaixonado no Neymar, né? Todo mundo está colocando as esperanças da seleção brasileira no Neymar. A nação, assim, né? Tudo mais. Todo mundo olha assim, nossa, o Neymar vai salvar nós na Copa, né? Ele, quando precisa, ele chega lá e decide. Os discípulos eram, claro que bem mais, né? Assim com Jesus também. Os discípulos eram apaixonados, tinham admiração por Jesus. Ok? Então os discípulos viveram isso. Depois, os discípulos passaram por uma provação. Ou seja, eles perderam Jesus. Jesus foi morto. Ou seja, aquele que eu admirava, aquele que eu achava que ia fazer tudo, morreu. Igual nós, pecador, igual humano, morreu. Então os discípulos tiveram uma desilusão, certo? Mas, em terceiro lugar, veio algo que mudou a vida dos discípulos. Veio algo que deu aos discípulos força. Veio algo que curou as decepções que os discípulos tiveram. Veio algo que deu coragem a esses discípulos. Que deu coragem a esses discípulos para chegar lá e pregar e falar: gente, esse Jesus que vocês mataram é o Filho de Deus. Teve uma terceira coisa que veio ali sobre eles em Pentecostes, né? Que a gente celebrou na semana passada, né? E o que era? Espírito Santo, né? Certo? Então o que acontece? Para que os discípulos tivessem que anunciar a boa nova, foi preciso que eles primeiro conhecessem a boa nova, experimentassem a boa nova. Mesmo que eles tenham alguma, depois de viver a boa nova, depois de viver aquele primeiro amor, depois de ver, nossa, Jesus é tudo, Jesus é mais, tiveram provações, tiveram dificuldades. Mas, quando eles iam ficando nessas dificuldades, quando essas dificuldades iam vencendo o coração deles, vencendo a força deles, veio o Espírito Santo, veio a coragem do Espírito Santo, veio a força do Espírito Santo. Então o que é importante você refletir na sua vida hoje? Em qual desses três estágios que você está? Você está na admiração por Jesus? Você está achando apaixonado por Jesus? Ou você está decepcionado por Jesus? Ou você está triste porque, não sei, Jesus não realizou algum desejo que você tem no coração? Ou você está no fogo do Espírito Santo? Ou você está na unção, naquele ânimo mesmo do Espírito Santo? Eu não sei qual dos três momentos que você está. Eu particularmente tenho procurado sempre voltar ao primeiro momento, sempre voltar a apaixonar por Jesus, a apaixonar pela boa nova, porque parece que
Às vezes no meu caso, quando vou ficando velho de caminhada, parece que Jesus vai se tornando algo comum, sabe? Às vezes perde aquele brilho dos olhos de olhar para Jesus, né? E olha, Jesus, né? Sabe? Eu luto para voltar para esse primeiro momento, para esse amor, para essa admiração, para essa paixão pela Boa Nova. Porque, meus irmãos, quando a gente une o primeiro e o terceiro, quando a gente está apaixonado por Jesus e que a gente pede o fogo do Espírito Santo, quando a gente vence as nossas limitações, quando a gente vence os nossos egoísmos, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, nossas feridas, quando a gente vence isso, pessoal, nada vai nos segurar. Vai ser fácil você fazer isso aqui e por todo mundo e pregar o Evangelho, vai ser fácil. Mesmo que seja aqui na Renovação Carismática Católica, mesmo que seja lá na nossa Igreja Católica, mesmo que seja no mundo, no meio da sociedade, vai ser fácil demais. Porque a Boa Nova vai estar aqui dentro do seu coração. A Boa Nova vai estar frutificando em seu coração. Precisamos viver isso. Precisamos buscar isso cada vez mais.